Olá, alunos, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu estou vindo aqui para fazer uma breve revisão para que vocês possam resolver essa atividade 2 aqui lá do Google Classroom. É a atividade 2 para os 8º anos. Essa atividade ela tem como base as videoaulas lá do Centro de Mídias, do dia 26/6 em diante. Dá uma procurada lá sobre notação científica, propriedades das potências que vocês vão achar. Outra coisa, eu coloquei o link no Google Classroom para que vocês possam acessar com maior facilidade. Então, ó, esse primeiro exercício é um exercício onde você precisa fazer comparações. Você vai comparar os números abaixo usando os sinais de maior e os sinais de menor. Então, na verdade, os números eles estão escritos em notação científica. E aí a gente precisa fazer as comparações aí para ver quem é maior e quem é menor. Um detalhezinho que vocês precisam ter, e alguns alunos me perguntaram, é a diferença do sinal. Esse sinal aqui, ó, e esse. Qual é o maior, qual é o menor? Para facilitar a vida de vocês, faz um risquinho com lápis aqui, faz um risquinho com lápis aqui. Você vai perceber que aqui apareceu o número 7, ó. Dá uma viradinha que você vai ver o número 7. E aqui o número 4. Qual que é o maior? O 7, lógico que o 7 é maior do que o 4. Então, esse daqui é o sinal de maior e esse daqui é o sinal de menor. Fazendo isso vai facilitar a sua vida. Então, quando você for comparar, eu vou comparar aqui, ó, o 7 com o 10. Qual dos dois números é maior? Lógico que é o 10. Aí você vai pensar assim, ó, o símbolo, ele parece um jacaré. Parece? Se você colocar os dentes aqui, colocar um olhinho aqui, parece um bicho, um jacaré, por exemplo. Então, a boca do jacaré quer comer sempre o maior. Então, olha só, vai ficar assim, ó, a boca apontada para o número maior. Como é que eu faço a leitura desse sinal na comparação do 7 com 10? Você vai fazer a leitura assim, ó, 7 menor do que 10. Por que menor? Olha só, o sinal de menor não é o que tem um risquinho, e quando você faz o risquinho aparece o número 4. Então, esse sinal é o sinal de menor. Só que aí a boca dele vai estar apontada para o número maior. Então, você vai fazer a leitura assim, 7 menor do que 10. E se eu tivesse assim, ó, 8 para comparar com 2. O jacaré quer comer o número maior. E eu vou fazer a leitura assim, ó. Faz o risquinho aqui, ó. Apareceu o número 7. Então o sinal é sinal de maior. 8 maior do que 2. Tá? É assim que você vai fazer a leitura. E espero que vocês tenham entendido. Então vamos lá para o exercício 1. O exercício 1 fala para você comparar números, notação científica. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Eu tenho 10 elevado a menos 2. E eu tenho 10 elevado a menos 4. Qual dos dois números é menor? Você vai olhar assim, ó. Se os expoentes forem os dois com sinais de menos, o número menor é sempre o que tem o expoente maior, mas com sinal de menos. Então, a menos 4, o número 4, lógico que ele é maior que o número 2, mas o sinal é de menos. Na reta real, o menos 4, ele aparece mais à esquerda do que o menos 2. E quanto mais para a esquerda dos números negativos, menor é o número. Então, menos 4 é menor que menos 2. Então, esse número aqui, ó, ele é menor do que esse. Como é que eu vou colocar o sinal? Vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 2 é maior do que 10 elevado a menos 4. Desculpa, aqui era o 4. Certo? Então, qual é o sinal que eu uso? O sinal que a boca está apontada para o número maior. Então, 10 menos 2 maior do que 10 elevado a menos 4. E se eu tiver sinais expoente positivo e expoente negativo? Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 10 elevado ao quadrado, para comparar com 10 elevado a menos 3. Lógico que aquele que tem o sinal de menos é sempre menor. Então, o maior é o 10 elevado ao quadrado. Agora, se eu tiver assim, ó, 2,2 vezes 10 elevado a menos 2, para comparar com 3,2 vezes 10 elevado a menos 3. Como é que eu vou fazer? Uma forma de você também resolver qual número é maior e qual número é menor, lógico que aquele que tem o sinal de menos é sempre maior. De menos, o sinal negativo é sempre menor. Então, ó, esse número aqui, na reta real, ele é maior do que esse. Então, pela lógica, esse aqui é maior, ó. Tá? Uma outra forma é você transformar o número em decimal. Então, se eu tiver que comparar esse número com esse, ele na sua forma decimal ficaria assim, ó.
a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Então, uma casa, 2, eu colocaria a vírgula 0. Ficaria assim, ó, 0,022, que é a mesma coisa que 2,2 elevado vezes 10 elevado a menos 2. E aqui como ficaria aqui? Aqui ficaria assim, ó. Tem que andar quantas casas para a esquerda? 3 casas. Então, 1, 2, 3, a vírgula viria para cá, o 0 na frente. Olhando para os números, qual que você acha que é o menor? Quanto mais 0, você tiver em um determinado número, ele é menor. Então, esse é menor, esse é maior. Olha aí de novo. Tá? É assim que vocês vão fazer o exercício 1. O exercício 2 é para você somar. Ó. Aplicando as propriedades, resolva as expressões a seguir. O que acontece? Quando você tem esse tipo de situação, que você tem que somar, você vai ter que transformar o número em escrito na sua forma, como podemos dizer, decimal. Mas também dá para você fazer com que os expoentes fiquem iguais. Ó. Se esse expoente, essa base, 10 elevado a menos 4 fica 10 elevado a menos 3, dá para eu somar os números da frente e colocar a potência. Dá para eu fazer isso também. Tá? Eu não posso usar as propriedades das potências aqui, porque as propriedades das potências são usadas só na multiplicação e divisão. Como você faria um exemplo desse? Um exemplo desse seria assim, ó. Vamos fazer o exemplo A aqui. Eu tenho 2,1 vezes 10 elevado a menos 4, mais 6,2 vezes 10 elevado a menos 3. Eu transformando aqui em número decimal, eu tenho que andar com a vírgula 4 casas para a esquerda, porque o número é negativo. Então, ficaria assim, ó, 2, 1, 4 casas, já tenho 2, ó. Então, 1, 2, 3, 4 casas, põe a vírgula no 0. Mas, aqui eu tenho que andar quantas casas para a esquerda? 3 casas, porque o número é negativo, eu ando 3 casas para a esquerda. Coloco 62, a vírgula estava no 6, então uma casa já contando com 6. O 0, 2, 3, põe a vírgula no 0. Eu vou ter que fazer essa soma. Lembra como que faz soma ou subtração de números decimais? Coloca vírgula embaixo de vírgula. 0,0021 mais 0,0062. E é só somar, ó. 1, 2 e 2, 4. O 6, copia o 6 abaixo do 0, a vírgula 0. Agora tem que voltar para a forma de notação científica. Para a forma de notação científica, o número tem que ser escrito no intervalo de 1 a 9. Então, a vírgula veio para cá, 6,41 vezes 10. Quantas casas você andou? Está andando agora para a direita. 1, 2, 3. Elevado a 3, negativo. Essa é a resposta. É uma forma de fazer. Qual outra forma de fazer? Outra forma seria assim, ó. Você pegar esse número aqui e fazer ele ficar com uma potência de base 3. Como? Você coloca o 2,1 vezes 10 elevado a menos 4. Se você quer diminuir o expoente, você tem que andar com a vírgula para a sua esquerda. Então, eu colocaria um 0, a vírgula viria para cá, estou andando uma casa, colocaria o 21 vezes 10. Como eu andei uma casa para a esquerda, eu diminuo aqui, menos 3. Então, esse seria o número escrito em uma potência de base 10, com expoente menos 3. E aí eu teria aqui, ó, 6,2 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, como as minhas potências de base 10 são iguais, elas vão prevalecer aqui. É como se fosse fator comum em evidência. Ó. Esse fator aparece aqui e aqui, então eu coloco ele em evidência. E aí eu somaria o 0,21 com 6,2. 6,2 mais o 0,21, vírgula embaixo de vírgula, somando, vai ficar 1, 2, 2, 4, 6, põe a vírgula, e aí você coloca na resposta 6,41 vezes 10 a menos 3. É uma outra forma de você chegar no mesmo resultado. Fazendo dessas duas formas, você vai conseguir fazer cada um desses. Ó. Todos eles são do mesmo jeito de resolver. O exercício 3, baseado na aula do dia 16/6, você tem que ir lá no centro de mídias assistir a aula do dia 16/6, e lá vai falar sobre sequência recursiva, você vai colocar a definição aqui, e vai falar também sobre sequência não recursiva, vai colocar a definição aqui, você vai escrever a definição de um e do outro. O 4, o exercício 4, defina o próximo termo da sequência e classifique em recursiva ou não recursiva. Lá ele dá vários exemplos para você. O professor dá vários exemplos de sequência recursiva e não recursiva e mostra como você faz
para descobrir o próximo termo que vem aqui, o próximo termo que vem aqui. E aí você vai dizer para mim qual é o próximo termo de cada uma delas e se elas são recursivas ou não recursivas. O exercício 5 também tem um exemplo lá no centro de mídias. Sabendo que cada figura da sequência possui uma posição n, a posição é representada pela letra n, e esta é indicada por um número, encontre a expressão algébrica que defina o total de bolinhas. Então, olha só, figura 1 eu tenho 4 bolinhas. Na figura 2, quantas bolinhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, já aumentou? 4. Na figura 3, quantas bolinhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aumentou? 4 de novo. Então, qual é a fórmula que eu posso construir que represente o total de bolinhas e que eu consiga encontrar a próxima figura? Tá? Lá também ele explica. Espero que vocês tenham entendido. O objetivo dessa aula não era fazer a correção dos exercícios, em si dar uma pincelada para que vocês possam resolver. O objetivo central é que vocês façam e aprendam. Então, é fazendo que se aprende. E qualquer coisa, estou à disposição. Manda as dúvidas para que eu possa ajudá-los. Na próxima semana eu farei toda a correção dessa atividade 2. Já fiz da atividade 1, farei da atividade 2. A atividade T está lá também. Espero que vocês possam fazer, que vocês façam, na verdade. E até o próximo vídeo. Um abraço.